Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa quarta aula de introdução ao Novo Testamento 1, é a segunda parte, segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando sobre o Império Romano, ou período romano, aquilo pelo qual contribuiu para o Novo Testamento. Mas a gente está conhecendo um pouco da história, né? Afinal de contas, como eu mencionei para vocês já, nosso saudoso, amado pastor Enéas Tonini escreveu esse livro, Período Interbíblico, e eu tive a honra de estudar com ele Novo Testamento 1 e 2. Então, imagina, né? Foi uma honra poder estudar com o mestre. Então, são 400 anos de história, vale a pena a gente se aprofundar. Então, continuando aqui o nosso slide, meus irmãos, nós falávamos há pouco sobre essa parte que é a evolução do aparelho do Estado, a Roma saindo de monarquia, indo para a república e depois para o império, mas agora a gente vai ver um episódio muito curioso, que é o episódio das Guerras Púnicas, que se dá exatamente aqui, durante essa fase, que é a fase da república. As Guerras Púnicas, elas estão datadas do ano 264 até o ano de 146 a.C. Ou seja, esses 120 anos foram determinantes na história do que se tornaria Roma. Porque as Guerras Púnicas tivemos pelo menos 3 fases. A primeira fase, que é do ano de 264 a 241, que era o controle da Cilícia. A segunda guerra, que foi do ano 218 a 201, que é a campanha de Aníbal contra Roma, e a terceira, que é quando, de fato, Roma devasta Catargo, conquistando, que vai do ano 149 ao 146. É aqui, por meio dessas 3 guerras, que Roma se reposiciona com o Senado e com os cônsules. Porque o que acontece? Eles notam que, se eles não se posicionarem diante do quadro mundial, eles serão engolidos. E aqui os cartagenses, né, no caso, eles foram determinantes para isso. Lá na cidade de Cartago, aqui no norte da África, acontecem essas 3 guerras chamadas Guerras Púnicas, tá bom? Então, por causa disso, e agora olha só que interessante, lembram? Aqui no mundo grego, helênico, aqui quem já estava dominando eram os generais de Alexandre. Lá no sul de Israel, no Egito, eram os Ptolomeus. No norte, eram os Seleucidas. O mundo tinha sido, praticamente, se tornou um mundo o quê? Um mundo de fala grega. E agora, esse mundo de fala grega tinha os seus comércios, tinha como que eu posso dizer, as rotas marítimas, e tinham os vácuos de poder. Então, os romanos aqui, por causa de Cartago, eles aqui acabam sofrendo alguns embates, e por causa deles, exatamente, eles se tornam o que de fato vieram a ser. Ou seja, eles se tornam numa máquina de guerra e de conquista. E eles vêm com a vitória de Cartago, ou seja, nas Guerras Púnicas, como um motivo para continuar expandindo o seu reino, o seu governo, ou seja, a sua república, chegando depois a conquistar todo o mar Mediterrâneo e se tornando o Império Romano sobre o quê? As bases do Império Grego. Olha que interessante. Então, percebam, olha como que um detalhe desencadeia na construção de um império, né? Interessante, não, irmãos? Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. A forja da máquina de guerra. A transformação de Roma em um império de escala global ocorreu através do trauma e do ódio militarista gerados pelas guerras púnicas contra Cartago. Mais uma vez, irmãos, foram 3 investidas dos cartagenses sobre Roma. E o que acontece? Foi criando entre o Senado romano e entre os cônsules romanos um ódio mortal por essa região. Porque aqui, meus irmãos, vocês têm que se lembrar que os fenícios dominavam as rotas e os comércios. Lembram que na aula sobre a Grécia tinha vários pontos de comércio espalhados aqui no Mediterrâneo. Então,
aqui no norte da África, eles estavam fazendo frente contra Roma. E, vamos assim dizer, foi alimentando esse ódio, geração após geração. Como eu mencionei para vocês, foram 120 anos de embate, mas que desencadeou numa vitória sobre o norte da África e sobre a conquista não só dessa região, mas de todas as regiões. Então, leia aqui para nós o trauma, irmã, por gentileza. O trauma. Na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal Barca executou um plano impensável. Cruzou os Alpes com 90 mil guerreiros e 37 elefantes bélicos, infligindo derrotas que criaram um pavor duradouro em Roma. Olha só, meus irmãos, na Primeira Guerra, que foi do ano 264 ao 241, o controle da Cilícia, nessa região da Itália. Então, guardem isso. Na segunda batalha, Aníbal faz o impensável. Ele não ataca de frente. Ele dá a volta aqui pela Espanha, passa pelos Alpes gelados, algo improvável, meus irmãos. A gente está falando aqui, irmãos, de geleiras. E ele passa com esse exército imenso, 90 mil homens e 37 elefantes. Lembra dos elefantes da última aula? Aqueles elefantes que atacaram lá os macabeus, que eram tanques de guerra. Eles fazem isso. E quando eles vão chegando aqui nas cidades romanas, eles vão conquistando e trazendo um medo medonho durante anos. Eles são vencidos, mas o terror que chega aqui em Roma é imenso. Ora, se eles fizeram isso, qual vai ser o próximo ataque? Pensa nisso, né? O improvável acontece. Estão entendendo, meus irmãos, como a história humana ela é um jogo de xadrez, né? Num tabuleiro mundial. Olha o que a gente está passando hoje, irmãos. Estão entendendo aqui hoje, por exemplo, quando o presidente americano está dizendo, olha, as Américas são para os americanos. Em outras palavras, o que ele quis dizer é o que eu deduzo naquela reunião que ele fez com o Putin, lá no Alasca. Olha, Putin, a Ucrânia vai ser sua. E com o presidente da China é algo mais ou menos assim, olha, Taiwan já é seu. Pode ver que o mundo está sendo dividido. Enquanto não há uma divisão clara, estruturada, a guerra se potencializa. Podem ver, houve a queda a gente chama do presidente da Venezuela, mas do ditador venezuelano. Então, olha só, o jogo de xadrez no tabuleiro mundial está sendo dado. As peças estão sendo recolocadas. O que está acontecendo agora com o Irã, por exemplo, né, vocês podem ver que agora houve, inclusive, mudanças na OPEP com relação ao mercado de petróleo. Ou seja, o mundo está mudando. Então, de repente, se numa jogada uma coisa entra, vamos dizer assim, por uma coisa que é muito desfavorável para um grupo, aquilo alimenta muito uma guerra, quem sabe de escala, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vamos orar para que isso não aconteça, tá bom? Mas percebam, o tabuleiro não é o mesmo, irmãos? Não é o mesmo? E aqui é a resposta, irmãos. Leia aqui para nós, irmã, a resposta. O ódio transformou-se em nacionalismo absoluto, liderada pela obsessão do senador Catão. Roma não apenas venceu, mas aniquilou Cartago no século II a.C., arando suas terras com sal. Roma aprendeu que a sobrevivência exigia dominação total. Dessa terceira investida, quando eles arrasam Cartago, eles inclusive jogam sal na terra, para que lá jamais voltasse a ter prosperidade. Porque era esse ódio, irmãos, eles foram humilhados aqui. Haviam discursos de senadores romanos que, indiferente do tema, vocês estavam falando de economia, no final, um desses senadores romanos, ele declarava morte aos cartagenses. Ou seja, se eles estavam falando sobre educação, no final ele
dava o grito, morte aos cartagenses, criando na cultura romana esse ódio de conquista. E aí aqui onde é o gatilho da onde nasce a grande força romana das conquistas romanas. Interessante, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos continuando. Aqui é o colapso da ruptura, ou melhor, o colapso da república e o caminho para a autocracia. Ou seja, é quando deixa de ser república e passa a ser império. Autocracia. Governo de né? No caso, governo liderado por uma pessoa. Que é aí onde nasce o imperador, né? Leia para nós, irmã, por gentileza. O Senado perdeu o controle sobre seus próprios generais, resultando em um funil de poder militar que culminou na ditadura imperial. Aqui temos o primeiro triunvirato, que é no ano 60 a.C., com Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César cruza o rio Rubicão, a sorte está lançada, persegue Pompeu e instaura uma ditadura vitalícia. Agora, deixa eu voltar um pouquinho os slides aqui para explicar para vocês. Olha só. Nesse período de república, meus irmãos, logo depois das guerras púnicas, quem se tornou muito poderoso em Roma foram os generais, porque as expansões do império, ou melhor, da república, foram chegando em outras regiões. Então, os soldados iam com eles guerrear, e quando voltavam, as suas terras deixavam de ser aradas, mas os generais voltavam com muitas riquezas. Então, esses generais, eles adquiriram sobre si muita riqueza, chegando ao ponto de o valor que eles tinham em moeda pessoal era maior do que o império. Em outras palavras, eles mandavam. Então, por isso que aqui na República houve uma mudança. O consulado, ao invés de eleger 2 consulados, elegeram 3. E ali houve uma guerra de poder entre esses 3. Quando há essa expressão, lembram que há pouco, inclusive, deixa eu voltar aqui mais um slide. Lembra que a Roma era dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem não era um patrício se empobreceu muito, mas, de uma forma geral, os imperadores, eles tinham, os generais e os líderes, né? Ou seja, os oligarcas ou aristocracia, tinham muito dinheiro. Então, o Senado era mandado por eles. O que acontece? Logo depois dessas conquistas e expansões das guerras públicas, esses 3 nomes se destacam e eles guerreiam entre si. O que acontece agora? Um fica contra o outro. Pompeu, que vai socorrer os judeus, a pedido dos asmoneus, porque agora os asmoneus estavam sofrendo contra os seleucidas. Então, o que eles fazem? Eles pedem ajuda para o Império Romano. Olha lá, que interessante, né? Foram pedir ajuda para aqueles que seriam os grandes conquistadores do mundo. Você acha que Pompeu não iria ajudar? Pompeu chegou lá, de fato, não só ajudou, mas agora disse, bom, a partir de agora, vocês vão prestar conta a mim. Então, os judeus caíram numa grande emboscada. Lembra dos seleucidas, que se levantavam contra os asmonianos, que eram agora a dinastia asmoneia, que eram os líderes da Palestina, os líderes de Israel? Então, eles, ao invés de continuarem enfrentando as suas batalhas, pediram socorro para os romanos. Os socorros estavam em plena expansão, Pompeu foi e ajudou. Só que agora, Pompeu entra, inclusive, dentro do templo, começa a exigir fidelidade dos judeus, e é aqui onde criam-se revoltas maiores contra os romanos. Porque, olha, eu pedi ajuda, mas agora você virou meu fiador. É mais ou menos... vamos fazer uma analogia aqui, meus irmãos. Eles foram pedir para o agiota Pompeu ajudá-los. O agiota Pompeu ajudou. Só que os juros que os judeus pagaram foi praticamente interminável. Por causa, né, Pompeu, aqui como um grande general e um grande agiota, falou agora, a Judéia é minha, Jerusalém é minha. Estão entendendo? Bom, mas Pompeu e Júlio César, eles entram num embate muito grande.
Porque lembre, irmãos, a guerra também estava dentro deles. Durante toda a história do Império Romano, eles guerreiam entre eles. Só que essa frase que virou uma máxima, né? A sorte está lançada, dita por Júlio César, e aí ele diz que iria cruzar o rio Rubicão. O que seria o rio Rubicão, irmãos? O rio Rubicão era a separação que dava entre o Estado romano, em que o Senado tinha dito que não poderia nunca, jamais, nenhum general passar com o exército depois do rio Rubicão. Porque se passasse pelo rio Rubicão, era como se fosse uma guerra civil, era uma guerra contra eles próprios. Então havia um acordo entre os romanos que nenhum general que estava em campo de batalha podia passar o Rubicão, porque se passasse, de aliado viraria inimigo. Porque isso demonstraria que era um caminho sem volta. E o que se tornou essa expressão rio Rubicão, ou atravessar o Rubicão? É aquelas decisões que tomamos na vida que não tem mais volta, sabe? Eu vou fazer isso. E o que será depois disso? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, não tem mais volta. O destino está sendo traçado. Virou proverbial, né? O rio Rubicão, passar o Rubicão, ou usar essa expressão, a sorte está lançada. Tanto Júlio César poderia ser destruído, quanto o Pompeu poderia ser o novo, vamos dizer assim, o grande líder. Mas, de fato, ele passa o Rubicão, lança a sorte, vence Pompeu, Pompeu foge, e aí ele domina agora sobre Roma. Vocês têm que lembrar, como eu disse para vocês, nesse período aqui, o Império Romano estava passando por um dilema. Qual era? Muitos estão indo guerrear com os generais, não estão cuidando do seu terreno. Quem está enriquecendo são os generais. Estão entendendo? Olha o conflito interno. Então, Júlio César, quando ele vamos dizer assim, ele retoma, ele tenta retomar agora, tentando levar uma certa paz, mas havia um conflito muito grande e, de fato, ele acaba sendo assassinado. E depois nós temos aqui o segundo triunvirato, que é muito conhecido na história, onde temos Marco Aurélio, Otávio e Lepido. A aliança para vingar César desmorona. E aí onde entra o ponto de virada, onde Otávio, que é esse novo cônsul, ele agora, de fato, ele consegue estabelecer a paz romana. Aquela riqueza que outrora alguns dominavam, agora ele consegue compartilhar com o povo e com os patrícios. Ele estabelece a paz, continua a fazer as suas conquistas, mas ele estrutura Roma. E é aqui onde nasce, de fato, o Império Romano. Pode ver que o Império começa a existir a partir do ano 27 a.C. E Otávio, ele consegue uma virada histórica no ano 31 a.C. Então, percebe que agora ele se torna o senhor absoluto de Roma. Agora, olha que curioso. Lembra que lá atrás eles tinham medo enorme da monarquia? Porque um governante etrusco foi um déspota. Ele tem uma jogada. Ele estrutura a república de uma forma aonde ele passa a ser o imperador, mas ele delega poderes ao Senado, então ele passa a ser o rei do império, mas sem o título de rei. Por isso que aqui entra a nova fase de Roma, que é o Império Romano. Então ele consegue estabelecer a república com esse novo viés, apazigua o povo durante essas crises, porque de fato o povão estava sendo massa de manobra, e aqui começa essa nova fase daquilo que chamamos da paz romana, em que eles continuam conquistando, a máquina romana vai conquistando as outras nações, e agora o poder vai sendo compartilhado com o povo. Ao mesmo tempo, eles criam um modelo de domínio de uma forma velada, onde esse povo respeita tanto os cônsuls, quanto o imperador, quanto a república e quanto os generais. Ou seja, há uma nova fase sendo estabelecida. Tudo bem até aí? Deu para dar uma... Foi claro? Foi confuso? Deu para esclarecer?
Agora, então, vamos prosseguir. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. O ápice estrutural, a era de Augusto e a Pax Romana. Otávio assume o título inédito de Augustus o Divino em 27 a.C., governando até 14 depois de Cristo. Sua genialidade foi disfarçar uma monarquia absoluta sob as vestes da velha república. Ao concentrar todo o poder militar, Augusto inaugurou a Pax Romana. As fronteiras foram fixadas, uma complexa burocracia foi estabelecida e o mundo mediterrâneo experimenta paz interna e rotas comerciais seguras. Percebam, então ele cria uma monarquia com a velha república e aí ele consegue estruturar muito bem. E aí onde nasce esse título de Augusto. Augusto não é um nome, tá, meus irmãos? Augusto é um título. O nome dele era Otávio. Assume o título inédito de Augusto. Augusto significa sagrado, consagrado, extraordinário, venerável ou aumentado. De origem latina, deriva de Augustus e está fortemente associado à grandeza, nobreza e liderança, sendo historicamente usado como um título de imperadores romanos para transmitir autoridade e respeito. É aqui que nasce o Império Romano e é aqui que nasce a adoração ao imperador, tá bom? E aí veio o quê? Olha a estrutura do Império Romano. Leia para nós, minha irmã, por gentileza. A engenharia do cotidiano. A genialidade romana não estava na originalidade artística, mas na aplicação pragmática e monumental da infraestrutura como propaganda de Estado. Então, percebam que agora eles tinham estruturado um mundo e agora tanto a capital como as outras cidades que eram polos romanos tinham seus DNAs. Irmãos, agora olha só que interessante. Leia aqui, dá para ler, irmã? Está bem pequenininho. Consegue, por gentileza? Arqueduto e arcos. O aprimoramento do arco permitiu construções imensas e o transporte da água doce, redefinindo o planejamento urbano. Pode ler o segundo e o terceiro. Uhum. Cimento romano, descoberto no século II a.C., possibilitou a construção de termas gigantescas como as de Diocleciano, com 140 mil metros cúbicos quadrados ou cúbicos, provando a superioridade tecnológica. Eu acredito, irmã, que é quadrados, viu? Ou é cúbicos? Até eu não estou conseguindo ver. Está muito pequenininho. Eu acho que é quadrados, tá? O terceiro? Estruturas comerciais. Projetos colossais como o mercado de Trajano, com 6 andares esculpidos na rocha, centralizaram a economia e o controle do império. Ou seja, eles criaram, irmãos, praticamente na antiguidade, galerias, shoppings de comércio. Aqui a criação do cimento e a tecnologia do cimento ajudou eles nas edificações. Podem ver que os aquedutos e os arcos, também romanos, foi uma nova tecnologia que ajudou muito para que eles recebessem água fresca. Podem ver que até hoje Roma tem um sistema de esgoto que é desde essa época, meus irmãos. Dá para a gente imaginar isso? Ou seja, né, uma riqueza exuberante, né? Então, percebam, as conquistas, a melhora, a amplitude, e depois, como que eles conseguiram controlar essa nação que, querendo ou não, continuava sendo massa de manobra, mas qual era o lugar onde eles conseguiam ter um controle absoluto?
Percebam que, lembram daquela frase, circo e pão? Lembram? Aqui, ó, leia para nós, irmã. Essa parte é muito legal. Paradoxo moral da cultura romana. Leia para nós. A sofisticação da engenharia e da arte de influência grega mascarava uma sociedade baseada em violência institucionalizada e extrema subjugação. Então, ao mesmo tempo que havia esse lado de cultura, de civilização, havia o lado animalesco. Mas agora que você vai ficar surpreso, tudo isso era arquitetamente calculado. Ou seja, era uma maneira de criar um certo controle ou uma coleira de pelica ou de veludo sobre os cidadãos de Roma, sobre os conquistados de Roma. Porque o que acontece, meus irmãos? Leia aqui a arte e filosofia, irmã, por favor. Uma fina camada de alta cultura, teatro e filosofia estoica importada da Grécia. Então, eles usaram todo o conhecimento grego, toda a filosofia grega, lembra? Toda a base grega. Uma coisa que é muito característico no jeito romano de ser é que eles são práticos, irmãos. Os romanos, eles amam a teoria, mas eles unem a prática. Os gregos gostavam mais dos debates. Não estou dizendo com isso que os gregos eles eram inoperantes. Não eram, afinal de contas, eles se tornaram o império. Mas percebam que o lado mais pragmático dos latinos, dos etruscos e dos romanos em si, é um lado muito mais pragmático. Então, eles não precisavam estabelecer a cultura deles. Se os gregos eram ótimos, maravilha. Eles dominavam sobre os gregos e ali só colocavam seus detalhes romanos e falava, aqui quem manda agora é os romanos. E era mais ou menos como uma conquista por apropriação prática. Então, eles estruturam o império diante de tudo aquilo que eles tinham, porque lá atrás, irmãos, na República, enquanto era República, eles tinham como controlar, de fato, ali a sua região. Mas agora, com as expansões, se torna algo além do mar, em outros povos. E como que você vai poder liderar todas essas outras nações? Por isso que aí, quando cria-se o império, e principalmente aqui com Augusto, é como se ele conseguisse expandir, de fato, o seu domínio de forma plena em todas essas regiões. E, ao mesmo tempo, olha só, uma lição, como eu disse, totalmente arquitetônica que eles tinham. Leia aqui para nós, irmã. A arena do sangue, a política do pão e circo. Financiou o massacre como entretenimento primário, vidas humanas eram descartadas ao capricho da multidão. A subjugação da mulher. Desprovida de personalidade legal, a mulher era propriedade cênica. Lamentava que mulheres calculam a sua idade pela quantidade de maridos. Ou seja, aqui aquelas mudanças, lembra que eu falei? Que vinha vindo do patriarcado ou do pater família. Agora, voltando aqui sobre a arena e o sangue. Como pode alguém que, de repente, participa de um espetáculo numa arena, onde vê ursos e leões matarem pessoas, o sangue correr, cheiro de sangue sobre todos, e depois essa mesma pessoa, depois de brados de contentamento, volta para casa, pisando, vamos dizer assim, em ruas pavimentadas, senta em casa, tem empregados que o servem e agora toma uma água gelada que eram frutos dos aquedutos e descansa em paz diante dessa brutalidade. Ué, como que eles conseguiam viver nesse mundo tão antagônico entre uma vida animalesca de ver conquistados ou gladiadores nas arenas e a sua tranquilidade? É aí onde entra uma jogada, tanto dos imperadores quanto do Senado, mostrando o seguinte,
nós dominamos sobre todos vocês. E essa pseudo-diversão é uma maneira de dizer o seguinte, de forma indireta: o imperador e o Senado têm o poder de dar a vida ou de dar a morte. Querendo ou não, no meio do espetáculo, a mensagem ela era passada para as pessoas em Roma e no Império, dizendo: nós não podemos se levantar contra os generais, muito menos contra o Senado e contra o Império. Logo, eles davam pão e circo como entretenimento, mas não apenas como entretenimento, mas como uma forma de dizer: olha, a vida aqui para a gente é dessa forma, é prática. Ou vocês estão conosco, ou contra nós. E quem estiver contra nós, vai para as arenas. Logo, uma civilização em nome da cultura, da sabedoria, vai sendo forjada, ao mesmo tempo vai sendo criada uma antipatia pelo próximo. Olha que interessante, pelo conquistado. Então percebam que o Império Romano foi muito cruel também, mas essa foi uma atitude muito cruel em que os imperadores dominaram sobre o povo, sobre esses demais. Então percebam que aqui, aquilo que eu chamei de aristocracia, vira também uma oligarquia, né? Porque lembra, aristocracia é o governo dos melhores. Praticar isso não é se tornar melhor. Praticar isso é o governo de poucos, que tem poder sobre muitos. Perceba que de uma oligarquia que eles eram, quando eles eram, no caso, uma república, eles voltam a ser ou melhor, na república, eles eram uma oligarquia que se transforma numa aristocracia. Agora, no império, eles são aristocratas que, por causa dessas práticas, viram uma oligarquia. Mas eles estão com poder, eles estão com controle, eles têm o direito sobre os outros, né? Lembram aquelas escaladas? Os patrícios, os clientes, depois os plebeus? Você vai fazer o quê diante disso? Por outro lado, com o Império, lembra que eu disse, irmãos, a estrutura e a legislação romana foi muito firme. Lembra que eu falei, eles eram práticos? Então o mundo teve uma certa tranquilidade, as rotas comerciais, porque quem quebrasse qualquer lei era morto, de cruz, os piratas eram neutralizados. Então você tinha paz nas estradas, no comércio e nos mares. Mas era uma paz com domínio, com uma mão de ferro poderosa. Porque, ao mesmo tempo que eles ensinavam arte e filosofia, do outro lado, eles demonstravam o seu lado mais animal, matando nas arenas e vendo as pessoas se degladiarem, né? Podem ver que o Coliseu, a gente vai aprender aqui, que o Coliseu ele vai chegar ao final apenas depois que o Império Romano vira cristão. Agora, eu te pergunto, mesmo quando o Império Romano vira cristão, ainda tinha guerras, tinha ali os embates nos coliseus dos gladiadores? Tinha. Perceba a força da cultura. Mas um servo de Deus é morto numa arena e depois desse episódio há uma mudança na chave. Percebam, somente uma coisa maior pode acabar com esse lado animal em nós, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Estão dando para entender? Né? Tá confuso? Tá claro? Tá claro, pastor, pode continuar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Anatomia da queda, minha irmã. Agora para a gente chegar no final. Anatomia da queda. Pode ler, irmã. A longa decadência do Império Romano do Ocidente, culminado em 476 d.C., não foi um evento isolado, mas a falha sistêmica de sua própria engenharia econômica. Pode ler a primeira parte em cima. Fim das conquistas territoriais. O Império para de se expandir militarmente no século II. Perceba que essa máquina, meus irmãos, como que você fazia para que esse mundo vivesse em paz? Tinha que ter riqueza. Como que você vai ter riqueza? Você tem que conquistar outros povos. Para quê? Para saquear esses povos, para dominar esses povos. Chega uma hora que a riqueza ela estanca. Se a riqueza estanca, a guerra vira civil. Durante esses períodos, logo depois da criação do Império,
houve muitos embates entre os próprios romanos. Não pense você que o poder, irmãos, entre eles, lembra que eles tinham desde a monarquia, o Senado elegia alguém, depois vem a República, que eles nomeavam os cônsuls. Pois é, agora com o Império, quem eram os grandes líderes do Império? Os generais mais fortes. Então é comum ver na história romana um general destronando o outro, tá bom? É comum, para continuar fazendo as suas expansões. Mas chega uma hora que, mesmo que você destrone os seus inimigos internos, chega uma hora que você não consegue mais expandir em território. Porque isso tudo é muito caro, né, irmãos? Então, depois do segundo século, isso foi um fator de impedimento. Segundo fator, leia para nós aqui, irmã, por gentileza. Escassez de mão de obra escrava. O fluxo de prisioneiros de guerra seca, destruindo a base da economia. O final do Império Romano é um caso a ser estudado por muitos especialistas, e o consenso que chega é que o Império Romano chegou ao fim por vários fatores. Temos como um fato que são os bárbaros, mas os bárbaros foi um gatilho a mais. Olha só que interessante, irmãos. Segundo século, aqui nós estamos falando do ano 100, 200, do ano 300. O que estava acontecendo no mundo nesse período do segundo século? A expansão do cristianismo, né? Estão entendendo? A escassez de mão de obra escrava. Deixa eu te passar aqui uma informação. Com a conversão de muitas pessoas não queriam mais participar do sistema do exército romano, porque agora se converteram. Só para vocês terem uma noção, alguns conquistados, quando eles eram alistados para lutar por Roma, eles amputavam as mãos para não ir guerrear, para não matar o próximo. Você acredita? Historicamente, temos esses episódios. Por quê? Porque muita gente se converte. Então, a mão de obra escrava vai sendo limitada, porque, ora, se você não conquista território, você não tem escravo. Se você não tem escravo, você não tem riqueza para que alguém produza, para que você envie mais escravos. E aí, continua aqui para nós, irmã, por gentileza. Colapso agrícola e comercial. Abandono das rotas. Esvaziamento das cidades e anarquia militar. É onde os bárbaros começam agora também se levantar contra os próprios romanos. E, por último... Vulnerabilidade às invasões bárbaras. Sem recursos, as fronteiras cedem à pressão germânica e o Ocidente rui. Os bárbaros, que eram as cidades que faziam divisa com o Império Romano, eles eram chamados de federados. Então, eles faziam um papel de país tampão. Então, num primeiro momento, enquanto eles tinham riqueza, os bárbaros comercializavam com os romanos davam guarida e proteção a eles, mas agora, com esse enfraquecimento, eles já não tinham mais como apoiar os bárbaros. Os bárbaros também queriam sobreviver. Então foram os momentos das invasões bárbaras. Perfeito. A gente vai vendo vários efeitos cascatas, problemas internos e problemas externos, tá bom? Tudo bem? E aqui, leia para nós, irmã, por gentileza. Já estamos chegando no final do slide. A colisão geopolítica. Roma e Judéia. O domínio romano sobre a Palestina não começou como uma invasão surpresa, mas através de alianças diplomáticas que rapidamente se transformaram em submissão armada. E aqui, leia para nós a súplica macabeia. A súplica macabeia. Ameaçada pela Síria, Judas Macabeu pede a intervenção diplomática do Senado romano. Seu irmão consolida a amizade enviando um escudo de ouro.
Já Judas Macabeu pede ajuda, mas nós veremos depois, entre os asmoneus, que eles vão pedir a ajuda definitiva, tá bom? E aqui, ó, a intervenção armada, leia para nós, irmão. 63 a.C., uma guerra civil judaica eclode entre Aristóbulo II e Hircano II. O general romano Pompeu aproveita o caos, marcha com suas legiões, toma Jerusalém e submete definitivamente a nação judaica. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês esse slide, olha que interessante. Aqui, ó, Aristóbulo II e Hircano II. É uma guerra civil. Espera lá, mas os asmoneus não eram judeus que se rebelaram? É, mas agora eles estão em guerra entre eles mesmos, irmãos. Estão entendendo? Olha a história se repetindo. E aqui a mudança de chave, porque, de fato, agora o general romano Pompeu, como eu tinha dito para vocês, ele invade e aqui muda-se a história, porque, de fato, agora com Pompeu, ele aproveita esse caos, marcha com as suas legiões, toma Jerusalém e submete definitivamente a nação judaica. Vocês já tinham me pedido ajuda, estou aqui, e agora eu tomo conta de vocês. Vamos lá, meus irmãos, fazendo um apanhado aqui. Quando a igreja pede ajuda para o mundo, quando a igreja pede ajuda para o político, estamos entregando quem para quem? Estão entendendo? Ponto passivo. O que é de Deus, Deus cuida. O que é de César, entregue para César. União entre igreja e Estado não funciona, nunca vai funcionar. Amém? Tá bom? Fica bem claro, viu, irmãos? Esse é um princípio batista, viu, meus irmãos? Inclusive, eu defendo com muita alegria, porque todo mundo que se envereda para esse caminho vê essa realidade. Mais cedo ou mais tarde. Pode demorar, mas ela chega. A conta chega. Né? Esse agiota vem cobrar a fatura. Se preocupe, que ele vem e vem sem dó, tá bom? Então, agora o rei, cliente, herói. Ai, aí, olha aí, olha aí. Bom, mas peraí, Pompeu era um imperador, era um general romano. Como que ele vai agora fazer as suas investidas, batalhas e conquistas e cuidar da Judéia, cuidar de Jerusalém, cuidar de Israel? Ele precisa de alguém. Quem aparece na história, olha lá. A gente vai ver o Novo Testamento todinho. Está entendendo, meus irmãos, como as coisas elas caminham junto? Vocês percebem como os macabeus começaram bem, se perderam entre eles, e a história se repete. Ora o poder nos corrompe, ora o poder externo nos influencia. Ou nós lidamos com esse mal, ou nós somos seduzidos por ele. Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. O rei cliente, Herodes o Grande. Filho do governador da Idumeia, Herodes garantiu o poder bajulando líderes romanos. Seu reinado foi marcado por uma profunda esquizofrenia política. Pode continuar. O construtor, buscando a aceitação dos judeus e a glória de Roma, realizou obras monumentais. Renovou e embelezou o Templo de Jerusalém e fortificou cidades com tecnologia e arquitetura de ponta. O tirano paranoico, um fantoche romano mantido pelo terror, ordenou o assassinato de seu sogro, de sua esposa Mariane e de 3 de seus filhos. Foi este ambiente de brutalidade e paranoia que ordenou o massacre em Belém. Tudo bem até aí? Lembrando que Idumeu era quem, meus irmãos? Era uma mistura de judeus com os edomitas. Lembram? Tá bom? Então ele foi nomeado agora como um rei dos judeus, mas os judeus queriam alguém que fosse da tribo de Judá. Mas Roma viu nele a pessoa ideal. Ele nem é 100% judeu, é meio gentil, que tem uma história de aversão,
então ele foi esse, de fato, fantoche romano. Tá bom? Tudo bem até aí? Bom, síntese, o palco do Novo Testamento. A gente agora vai ir para outros assuntos, mas leia para nós, minha irmã, por favor. O palco do Novo Testamento. O Império Romano, de forma totalmente inadvertida, construiu o ecossistema perfeito para a disseminação veloz e global de uma nova fé. A arquitetura da opressão romana tornou-se o veículo do cristianismo. Lembra que Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus? Que até para o diabo fazer algo, ele tem que pedir permissão para Deus, e o diabo é um instrumento de Deus, logo todas as nações são instrumentos de Deus. Mesmo que a gente não entenda o desdobrar de tudo. Então, pois é, os romanos foram essa nação que prepararam o mundo para a expansão do evangelho. E aqui, ó, as estradas romanas, pavimentadas para mover exércitos, permitiram as extensas e rápidas viagens missionárias de figuras como o apóstolo Paulo. Pax Romana, a eliminação de fronteiras internas, a repressão de piratas forneceram um salvo-conduto internacional inédito na história. Porque ali no Mediterrâneo, que os romanos chamavam Mare Nostros, porque o mar é nosso, porque tudo que estava aqui ao redor do Mediterrâneo, quem dominava eram quem? Os romanos. Então, aqui, nesse mar, havia paz. E a gente tem que lembrar que esse mar unia vários continentes. Continente africano, asiático, europeu. Ou seja, era o mundo da época. Então, no mundo da época havia paz. Tá bom? Continuando aqui. Direito romano. O conceito de cidadania e os processos jurídicos estruturaram a defesa cívica dos apóstolos em território hostil. Ou seja, mesmo que você fosse um gentil, você tinha que ser tratado com respeito. E se você tinha cidadania romana, você tinha aquele critério. Lembra dos patrícios? Os patrícios têm um privilégio sobre os outros. Tá bom? E o último ponto, o idioma universal. Estabelecimento do latim e a preservação do grego permitiram que o evangelho fosse comunicado sem barreiras linguísticas. O latim era a língua oficial do império, mas não necessariamente para todo o império. Os romanos falavam latim, mas principalmente a língua oficial do império era o grego. Lembra que eles estabeleceram o seu império sobre a cultura grega? Então, para que eles iam mudar a língua? Pelo contrário, eles uniram. Eles continuaram falando latim e aprenderam o grego, dominaram o grego. Então, tudo que acontecia no mundo romano tinha a língua grega como a língua oficial e, para os romanos, o latim. Mas quem não era romano dominava-se o grego, falava no mundo inteiro. É o que hoje é o inglês para o nosso mundo pós-moderno. Tá bom, meus irmãos? O legado eterno, né? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. O Império do Ocidente rui sob o peso de suas próprias contradições, mas sua matriz não desapareceu. A fundação do direito de Justiniano estruturou a justiça da Europa. O latim deu origem a idiomas que hoje unem continentes. E as rotas que conectaram as colônias romanas ditaram o mapa da civilização ocidental. Roma não foi apenas o cenário do Novo Testamento, ela foi o molde arquitetônico que permitiu que o cristianismo alcançasse os confins da terra. E assim como o Império Grego, o Império Romano, nós somos frutos da civilização grego-romana. Interessante, né? O Ocidente e o Oriente desses dias foi muito atingido e beneficiado pelo legado romano. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, agora vamos para outros materiais aqui, né? A ascensão dos herodianos. Agora, irmãos, a gente vai fazer alguns cortes, tá bom? Porque são muitas informações, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse slide. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, sobre a ascensão dos herodianos. E logo na sequência a gente vai falar sobre as instituições judaicas e a sociedade judaica, tá bom? Então pode ler para nós, irmã.
Tá bloqueado o Está microfone. bloqueado, irmã Sônia, desculpa. Não vi. João Hircano II e Antípater brigam. Antípater é envenenado. Em Roma, Júlio César prevalece contra Pompeu, 48 a.C., mas logo depois é assassinado no Senado romano, 44 a.C. Marco Antônio, segundo triunvirato, confirma Herodes, o filho de Antípater, com o regente da Judéia e renega João Hircano II, apenas ao cargo do sumo sacerdote. Dada a franqueza do domínio de Roma na Judéia, esta é invadida pelos partos. Saiu. Isso mesmo, é Partos. Não, Caiu? saiu tudo. Saiu? Peraí, então não tem problema. Deve ter sido a minha internet. E voltou ou não? Voltou. Joia. Vamos ver lá. Partos, isso. Que colocam Antígono, filho de Aristóbulo II, como sumo sacerdote e rei da Judéia, 40 a 37 a.C. Antígono corta as orelhas de Ícaro II, seu tio, incapacitando assim para o cargo de sumo sacerdote. Está em Levítico, Conforme né? Levítico 21, 17 a 23. É Hircano II, tá, irmã? Tudo bem, tem hora que a gente... Sim. Por que ele cortou as orelhas? Lembra, o sumo sacerdote não podia ter defeitos. Logo, o que você faz? Você cria um defeito nele. Perceba, lembra que os asmoneus uniam sobre ele o governo, o exército e o sumo sacerdócio, né? Agora, pode ver que está tendo uma mudança aqui na Palestina. Então, leia para nós agora aqui, irmã. Herodes foge para Roma. Herodes foge para Roma e apela para Otaviano, César Augusto, que o confirma como rei da Judéia. Em 37 a.C., Herodes torna-se o senhor da Palestina. Casa-se com Mariana I, parente de Aristóbulo II e Hircano II, entrando definitivamente para a família Asmoneia. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui, meus irmãos. Herodes, ele era um político de mão cheia, tá? Por quê? Porque ele busca o apoio de Marco Antônio, mas logo depois que ele vê que Marco Antônio, que fazia parte lá do segundo triunvirato, está perdendo a força, ele se une com César Augusto, que é Otaviano, que ele vê que a Otaviano está ganhando força. Perceba como ele era um político nato. Irmãos, é assim, sempre foi assim. Né? Na política, você se une com o mais forte. Infelizmente, eu sei que aqui, né, para nós, isso nos fere, porque somos de um princípio, mas Herodes retrata o que é um governante, muitas vezes que não tem princípios, né? Tudo bem? E aí, por último... Herodes o Grande governa o povo judeu durante 34 anos, 37 a 4 a.C. Pode ver que aqui há 4 a.C., porque Jesus nasce aqui, como é chamado, né, no nosso novo calendário, no ano 5 a.C., por causa daquela questão da datação gregoriana, tá? Uma outra hora eu explico melhor para vocês, para a gente não gastar tempo. Ué, mas Jesus não nasce no ano 0? É por causa do calendário gregoriano. Então, houve esse acréscimo de alguns anos. Então, por isso que a gente data que Jesus nasce, não no ano 0, mas no ano 5 a.C., né? Pelo menos a data provável, tá bom? Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom, meus irmãos? Então, agora vamos aqui para uma próxima fase, que é a sociedade judaica, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês outro material da sociedade judaica. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês, compartilhar. Vamos fazer assim, eu vou parar aqui para não ficar muito grande, e a gente vai agora falar sobre a sociedade judaica e as instituições judaicas.
não vai dar para falar da língua grega, mas não tem problema. Estamos indo com calma e estamos prosseguindo bem. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui e voltamos em instantes.